Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este domingo, dia 16/10, com o campeonato italiano, onde temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe do Salernitana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Inter de Milão é a 7ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Salernitana é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Inter de Milão para vencer. Campeonato escocês, temos a equipe do Motherwell enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Motherwell, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Motherwell é a 7ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rangers é a 2ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Rangers para vencer. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos enfrentados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos enfrentados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Celta de Vigo é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Sociedade é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato inglês, a Premier League, temos a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Aston Villa é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a 4ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Chelsea para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Manchester United é a 5ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Newcastle é a 6ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Manchester United para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe da Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe da Lazio é a 3ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe da Udinese é a 4ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol, temos um clássico: Real Madrid enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu 3
perdeu uma e empatou uma. No atual momento, a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a segunda colocada também com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Suíça, temos a equipe do Servette enfrentando a equipe do Basel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Servette é a segunda colocada com 18 pontos ganhos, enquanto a equipe do Basel é a sétima colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato da Suíça, temos a equipe do Zurich enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zurich, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Zurich é a 10ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato austríaco, temos a equipe do Áustria Viena enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Áustria Viena, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Áustria Viena é a 5ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Salzburgo é a primeira colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Red Bull Salzburgo para vencer. Campeonato da Noruega, temos a equipe do Vålerenga enfrentando a equipe do Bodø/Glimt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vålerenga, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Vålerenga é a 5ª colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bodø/Glimt é a 2ª colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Bodø/Glimt para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Clermont. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clermont, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Mônaco é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Clermont é a 8ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Mônaco para vencer. Campeonato alemão, a Bundesliga, temos a equipe do União Berlim enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. No atual momento, a equipe do União Berlim é a primeira colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Dortmund é a 5ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Borussia Dortmund para vencer. A Premier League, o campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City,
ela empatou uma e venceu 4. No atual momento, a equipe do Liverpool é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, fora Manchester City para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Napoli enfrentando a equipe do Bologna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Napoli, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bologna é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Napoli para vencer. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Maladá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maladá, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Slavia Praga é a 2ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Maladá é a 10ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Slavia Praga para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Freiburg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Freiburg, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Bayern de Munique é a 4ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Freiburg é a 2ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Bayern de Munique para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do PSG é a 1ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Olympique de Marseille é a 3ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, PSG para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Hellas Verona enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hellas Verona, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Hellas Verona é a 18ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Milan é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Milan para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Real Betis é a 5ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Almeria é a 16ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Betis para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3.
No atual momento, a equipe do Ceará é a 16ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cuiabá é a 17ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Ceará para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Palmeiras é a primeira colocada com 67 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a 12ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Grêmio é a 2ª colocada com 57 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bahia é a 3ª colocada com 56 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Grêmio para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Sport é a 6ª colocada com 52 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vasco é a 4ª colocada com 55 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Botafogo é a 9ª colocada com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 57 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Coritiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Coritiba, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Coritiba é a 15ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Atlético Paranaense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Fluminense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a 5ª colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Fluminense para vencer. Vídeos prontos com as seguintes sugestões: Aston Villa vs Chelsea, fora, Chelsea para vencer. Inter de Milão vs Salernitana, casa, Inter de Milão para vencer. Celta de Vigo vs Real Sociedade, empate fora. Liverpool
versus Manchester City, fora. Manchester City para vencer. Hellas Verona versus Milan, fora. Milan para vencer. Real Betis versus Almeria, casa. Real Betis para vencer. Grêmio versus Bahia, casa. Grêmio para vencer. Sport versus Vasco, empate, fora. Ceará versus Cuiabá, casa. Ceará para vencer. Botafogo versus Internacional, empate, fora. Avaí versus Fluminense, fora. Fluminense para vencer. Atlético Paranaense versus Curitiba, casa. Atlético Paranaense para vencer.